Boa tarde, galera do canal aqui, dentro do assunto grazing, né, que é gelo nos pescados, ok? Então a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é a questão do marisco, né, o mexilhão, que é um dos que mais apresenta esse problema. O primeiro teste dele, você vê que a hora que a gente joga ele na mesa, pessoal, o barulho dele é muito parecido com uma pedra, né, como se você tivesse jogado uma pedra. Por quê? Porque ele está coberto por uma camada de gelo, uma vez que se ele não estiver com o grazing, não vai fazer esse barulho. O barulho vai ser um barulho mais xoxo, um barulho mais grave, menos agudo, né? Vocês podem perceber aí a hora que ele cai na mesa, o tom do barulho. Por quê? Porque ele está completamente coberto de gelo positivo. Bom, nas demais fotos que vocês vão ver aí, nós vamos assinalar para vocês pequenas manchas branquinhas que aparecem nele aí. O que é isso? São orifícios que ele tem. Normalmente ele tem uma superfície que não é regular, né? São orifícios que, ao invés de ficarem sombreados, se ele não tivesse gelo, eles ficam mais brancos nesses orifícios. Está assinalado aí. Vocês vão perceber que é justamente porque do gelo, né? Bastante gelo, porque como ele é bem leve, ele é poroso, a carne dele é bem porosa. Então qualquer camada fina de gelo, ele já pega 20%, 30%. A camada, por mais fina que seja o gelo, é muito mais denso do que a carne do marisco, do mexilhão, né? Então, qualquer camadinha aí, ele já dá 30%, 40%. Ou seja, numa caixa de 10 quilos, provavelmente vocês vão perder de 3 a 4 quilos com gelo positivo. Então, não há cotação que a gente consiga vencer dessa forma, né? A gente que trabalha sem dar grazing, sem dar o grazing, sem dar o banho, não há cotação que a gente vença, positivo. Vamos assinalar aí para vocês. E tem trinca também, numa das fotos você vai ver trinca na camada de gelo, também, que deixa claro, deixa fácil de ver quando o marisco está com grazing, né? Está com gelo, seja se ele custar aí na média de R$30 o quilo, você vai estar comprando água a R$30 o litro, positivo? Vamos falar desse segundo vídeo, que é o vídeo do filé de salmão. Ok, esse filé de salmão a gente encontrou também num outro cliente. Nós fizemos várias visitas aí, né? E na praça, então nesse outro cliente você está vendo aí a camada de gelo que ele colocou no filé de salmão. A gente não consegue, bate a faca com bastante força, não consegue vencer a camada de gelo para poder chegar no peixe. Quer dizer, esse peixe tem no mínimo ele está apresentando aí na casa de 30%, 40% também, porque, repito, se a camada for fina, já dá 10% do peso dele. Fina, porque da densidade do gelo, que, repito, é muito maior do que a densidade do salmão. Quando é uma camada grossa assim, chega a dar 50%, pessoal. Ou seja, numa caixa de 10 quilos, 5 quilos é gelo. E aí, repito, é lógico que a gente não vai ganhar cotação nenhuma. Precisamos prestar atenção na questão do grazing, porque senão o que vocês pensam que está barato, sai caro. Esse caso do salmão foi o mais gritante de todo o lote, ou os lotes que a gente avaliou nos clientes das visitas dessa semana, tá? Dos estoques dos clientes. Vocês vejam que ele chega a ter pedras de gelo. O fornecedor nem teve o cuidado de fazer aquela camada mais fina e homogênea. Não, são pedras de gelo. Nós fizemos uma conta rápida ali, fazendo o degelo conforme manda o Inmetro, deu 50% de perda. Ou seja, se o cliente pagou R$60, o nosso estava 78 nessa cotação. O cliente pagou R$60. Na verdade, como tem 50% de perca, esse cliente pagou R$90 o quilo desse filé de salmão, sem contar que, como ele cotou sem passar a classificação, ou seja, o tamanho do filé, esse é um filé bem pequeno. Nós cotamos um filé bem mais alto, bem maior. Então, essa é mais uma observação. Precisamos passar a classificação dos filés que a gente quer, positivo, mas tem várias fotos para vocês verem aí, tanto as trincas no gelo, quanto os lugares onde a gente tentou cavar com a faca e não consegue chegar no peixe, de tanto gelo que tem. Positivo? Bom, os outros itens que você vai ver aí, filé de cambucu, que a gente perde bastante também em cotação, né? Você veja aí um filé de cambucu que o cliente pagou R$37 o quilo. Esse filé de cambucu também deu 40% de banho. Não tem condições, faça a conta aí, 37% a 40%, vocês vão ver quanto que ele pagou na realidade. E aí você está vendo um anel de lula também, com bastante grazing, positivo. E também vocês verão aí um filé que a gente quebrou ele no meio propositalmente, e a gente também está demarcando para vocês aí a camada de gelo. Também é um filé de merluza que também apresentou 40% do seu peso em grazing. Então, repito,
A camada, se ela for fina, já dá 10%, porque é da questão da densidade do gelo. Essas camadas de meio centímetro que vocês estão vendo aí, chegou a dar 1 centímetro em alguns lugares, ela sempre vai dar mais de 40% de perca. Positivo? E a coisa mais importante de todas as coisas que eu quero passar para vocês: todos os compradores, gerentes de restaurantes, proprietários, gerentes de hotéis, que a gente aborda a questão do grazing, quando a gente está perdendo as cotações, todos eles dizem que está sendo conferido, que o chefe está vendo, e quando a gente vai fazer a visita em loco, quando a gente vai ver a mercadoria no estoque, é tudo desse jeito que vocês estão vendo aí, salvo raríssimas exceções, tá? 90% das nossas visitas no campo estão dessa forma aí, que vocês estão vendo. Confiram o que vocês estão comprando, façam cálculo de rendimento, porque se vocês forem pelo preço nominal, ao invés de avaliar o preço real, isso é o que vai acontecer. Você compra preço nominal, você vai pagar no final um preço real, um custo real do pescado muito mais alto.